Quarto alvo a destruir: o medo da morte. Pastor, não fala em morte não, pastor. Não fala em morte não, que dá calafrio. Bem, primeira coisa a ser dita, quebra de paradigma, né? A gente não morre. Nós somos um espírito dentro de um corpo. A gente sai do corpo. E o corpo é que morre. O corpo nosso é que morre. A gente é um espírito dentro de um corpo. A gente sai e aí uns vão para o inferno, outros vão para o céu. Mas o mérito aqui não é esse, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O mérito aqui é mostrar que nós somos um espírito que sai de um corpo e que a gente não morre, não é? Vamos ver alguns exemplos bem claros que vieram depois da vinda de Jesus. No Novo Testamento, a gente encontra mais provas do que nesse vídeo eu estou tentando passar para vocês. Então vamos lá. Primeiro exemplo, Moisés, né? Moisés, coitadinho do Moisés, pastor. Coitadinho por quê? Ah, pastor, porque ele não entrou na terra prometida, né? Ele, em vez de tocar na rocha, ele bateu na rocha com um cajado, e aí ele não entrou na terra prometida, lá em Canaã, tadinho dele. Gente, vamos ser mais maduros, tá? Nem sempre o que está se mostrando na Bíblia é a palavra final. Claro que Moisés não foi, Deus o levou ao monte e mostrou o Rio Jordão, a terra prometida, e disse: Moisés, você não vai entrar lá. E Moisés foi para onde? Foi para a terra prometida verdadeira, o céu, o paraíso, né? E aí, anos depois, mais ou menos 2000 anos atrás, muito tempo depois da época que Moisés viveu aqui, nesse mundo, cerca de 2000 anos atrás, Jesus chama Pedro, Tiago e João, vamos até o monte. Aí foram, ele sempre levava Pedro, Tiago e João, né? Sempre o líder tem os melhores, ele seleciona, isso em todos os níveis, inclusive com Jesus. Ele aí vai ao monte e ali recebe Moisés e Elias. E os discípulos ficaram vendo e escreveram que eram Moisés e Elias porque Jesus revelou para eles. Então Moisés não morreu milhares de anos antes? Como é que aparece no Monte da Transfiguração junto com Elias, que morreu muito antes, Moisés morreu antes de Elias, e Elias morreu também há muitos anos atrás, antes de Jesus nascer, e os dois estavam com Jesus, conversando, batendo papo, e os discípulos olhando, né, com os olhos arregalados. O que é isso que a gente está vendo? E depois nós sabemos que no milênio, ou antes do milênio, na grande tribulação, as duas testemunhas que vão descer em Jerusalém, trabalhar junto aos judeus para a conversão deles, as duas testemunhas são Moisés e Elias, porque o texto lá em Apocalipse fala no tempo sem chuva e fala nas pragas, fala, né, essas duas testemunhas são Elias e Moisés, porque Deus dá o sinal que são eles, né? Elas terão poder de não fazer chover e durante 3 anos e meio, e não vai chover durante 3 anos e meio no mundo inteiro. Quem é que fez isso? Elias. Quem é que vai fazer de novo? Elias. E vai dar poder também para elas transformarem o mar em sangue e descer todo tipo de praga sobre a terra. Quem é que fez isso? Moisés, no Egito. Então, as duas testemunhas descem do céu. Novamente, Elias e Moisés descem do céu, vão ficar 3 anos e meio aqui na terra
profetizando na grande tribulação, ao povo de Israel, não é a igreja não, ao povo de Israel. Então, outra prova que a gente não morre. 2 vezes Moisés e Elias aqui na terra. Uma já aconteceu, a outra vai acontecer na grande tribulação, antes que Cristo volte no milênio. Muito bem, o que mais? Outra prova, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz. O ladrão que se arrependeu, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e virou-se para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Daqui a pouco o Senhor vai entrar lá. Lembra-te de mim, eu quero entrar lá também. E Jesus olha para ele e com alegria, porque quando uma alma se salva, reconhece Jesus, Jesus fica alegre. Ele disse: hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Hoje mesmo, daqui a pouco. Sinal de que o espírito sai do corpo, o do ladrão saiu, o espírito de Jesus saiu daquele corpo pregado na cruz, se encontraram e Jesus o levou para o paraíso. Querem ver outro exemplo? O exemplo de Lázaro. Lázaro já tinha morrido e o espírito dele foi embora para o paraíso. Mas aí, Jesus, por amor a Marta, a Maria, aquele povo que estava conhecendo ele, por amor a eles, e por ser amigo de Lázaro, gostar muito de Lázaro, mostrou o poder dele, dando ordem para sair daquele túmulo. Então, para Lázaro sair daquele túmulo, o espírito teve que voltar e entrar no corpo novamente. E aí Lázaro viveu e saiu, e todos ficaram maravilhados. O próprio Jesus, ele sai, ele morre na cruz do Calvário: Pai, a ti entrego o meu espírito, e o último suspiro dele. E ele, o rosto pende, e a gente sabe que isso leva ao sufocamento. A pessoa não consegue mais respirar. Ali na cruz foi uma luta tremenda. Ele acabou entregando o espírito. O rosto baixou. E ele estava, o corpo morto, mas o espírito foi até a terra, ao fundo, ao inferno, tirar da mão do diabo a chave da morte. A vida e a morte agora está na mão de Jesus, não está mais na mão do diabo a morte. E ele, ao sair, antes de ir lá no inferno tirar a chave do diabo, ele subiu e levou aquele ex-ladrão para o paraíso, cumpriu a promessa dele, voltou, foi no inferno e tirou a chave da mão de Satanás. Satanás não tem mais o poder sobre a morte, como tinha antes da vinda de Cristo. Então, gente, medo da morte. Sabe, quando você se aproxima de um túnel de 3 quilômetros, ele está totalmente escuro, a gente não vê nada, está um breu, dá medo. É um instinto de defesa. O medo é até bom em certas ocasiões. Você, por medo, você não entra num túnel que está um breu. Você não está enxergando nada, o piso, você não está enxergando se tem alguma coisa na frente, se tem buraco, você não está enxergando nada. A morte, para alguns, é assim. A gente não sabe nada sobre a morte, né? Para alguns é um pesadelo, é um calafrio. O cara faz de tudo para não morrer. É o que a medicina está fazendo, é o que a ciência está fazendo. Botar o homem eterno. Por que o homem tem que morrer? Eles não entendem que é plano de Deus. Tem coisa melhor para a gente receber após a morte do corpo. Eles não entendem, não sabem e ficam querendo que a gente tenha aqui na Terra a vida eterna. E a vida eterna não é aqui. Vai ser até aqui, mas depois dessa Terra ser purificada, a topografia da Terra muda toda,
Jesus vem no milênio, tem o julgamento, depois a gente vem para cá novamente, mas está tudo transformado, tudo limpo, tudo santo. Aqui vai ser o paraíso de novo. Por que não? Deus criou o paraíso aqui e o diabo mudou. Deus teve que fazer o paraíso em outro lugar? Não, ele vai fazer o paraíso aqui de novo. Então, o medo da morte, né? O medo da morte é para quem não sabe nada da palavra de Deus. Não sabe nada. Então, fica apavorado. Quando a gente não sabe nada, não tem onde se firmar, e a gente se firma onde? Na rocha. E a rocha é quem? Jesus. E a rocha é o quê? A palavra de Jesus. Quando a gente tem a palavra de Jesus, aqui, de forma clara e límpida, a gente tem base, a gente tem sustentação. Então o medo da morte desaparece. É um piscar de olhos. Olha, vou tirar o óculos. Olha aqui. Você fechou o olho aqui, abriu no céu. Nem um segundo. Nem um segundo. Pode acreditar. Pode acreditar. Eu nunca fui lá e voltei. Mas eu creio na palavra e nas provas, nos sinais que o Novo Testamento apresenta. Então, perca o medo da morte. Alvo número 4, morte, eu não tenho medo de você. Diabo, pega o teu medo, pega a insegurança que você está tentando colocar em mim, pega as incertezas. Eu expulso tudo, porque eu tenho a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E a mente de Cristo, o homem aqui na terra, trabalhou 100% no amor, na alegria e na paz, na paciência, na amabilidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Quem tem o fruto do Espírito Santo e pratica, não tem medo da morte. Morte, show! Não tenho mais medo de você. A morte é um piscar de olhos. Você fechou o olho aqui, abriu, está no céu. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, pratique, leia a palavra, acredite em Jesus. Em nome dele, amém. Glórias a Deus.